por esse momento, né? Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, glorificando em nome do Senhor, né? Bendito seja o nome dele, pela reunião nesta noite, né? Por este encontro de mulheres que o Senhor reservou, né? Deus trouxe cada uma com um propósito, né? Vocês não estão aqui, nem eu estou aqui sem propósito. Nós estamos aqui para glorificar a Deus e aprender mais da sua palavra. Amém? Amém. Glória seja dada no nome do Senhor, né? Eu creio que vocês já foram abençoados com a ministração, por intermédio da Rosa, da professora Rosa. E o Senhor continuará falando conosco. Amém. Porque eu sempre digo assim, ó, abra a Bíblia que Deus vai falar com você. Amém. Agora tem crente que pede para Deus falar, nunca abre a Bíblia. Não é verdade? Deus nunca fala comigo. Sim, mas a Bíblia só vive em cima do armário lá e da parada fechada e quer que Deus fale. Mas todas as vezes que nós tiramos um tempo e estamos ali com o coração disposto para ouvir ao nosso Deus, Ele fala conosco sim, por intermédio da sua palavra. Amém. Deus, Ele tem diferentes formas de falar, mas a base tem que ser a palavra. Sempre a palavra. Ah, Deus me deu um sonho, mas você vai analisar esse sonho à luz da palavra. Foi um louvor. O louvor ele precisa ser observado de acordo com a palavra. Então, a base para Deus falar vai ser sempre a palavra dele. Sempre a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi o tema desse encontro, Vida pela Fé. E o lema, uma vida pela fé, requer que olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, mesmo em momentos quando as circunstâncias se mostram contrárias à nossa fé. Esse é o lema dessa reunião, desse encontro, não só da reunião, mas de todo o encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir Hebreus, capítulo 12. E nós vamos ler o primeiro parágrafo do capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler até o verso 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Todos encontraram? Amém. Amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Verso 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. As irmãs deixar a Bíblia aberta, a gente vai voltar um pouco para o capítulo 11. E nós vamos ter aí uma caracterização da fé. A gente fala de fé e parece que é algo assim, né? Você é uma mulher de muita fé. Eu durmo e acordo uma mulher super poderosa. Mas não é assim. A fé não é assim. A gente precisa entender que a fé ela é uma construção. Ela vai acontecendo, ela vai sendo fortalecida. Você experimenta existem diferentes conceitos de fé. Existe a fé que todo mundo diz que tem. Qualquer pessoa que você conversar, você diz, fora os ateus, eles vão dizer assim, eu acredito. É uma fé natural. É uma fé que você percebe, independente da religião, independente do gênero, você vai observar a pessoa falando que tem fé. Então, isso é uma fé natural. Tem a fé que ela é o dom da fé. A Bíblia fala do dom da fé. É aquela fé que opera coisas extraordinárias, maravilhosas. Oh, glória a Deus. Como? A gente vai observar aqui no texto. Curas, coisas maravilhosas, coisas que não acontecem corriqueiramente, coisas extraordinárias. Todo mundo tem o dom da fé? Não. A fé natural é dispensada a muitos.
mas milhões talvez não tenham. Né? E tem a fé salvadora, que também é a fé que Deus dispensa a um grupo. A fé salvadora é aquela que de fato o Espírito Santo opera e muitos confessam Jesus como Senhor e Salvador. Então a fé, ela pode ser definida de diferentes formas e conceituada também de diferentes formas. Né? Então, aqui no capítulo 11, o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai definir uma coisa bem simples. Olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a gente já tem aqui uma definição do que é fé. Né? De acordo com o autor dos Hebreus, é isso. Se você perguntar ao apóstolo Paulo, aqui na Bíblia ele vai dar uma outra resposta. E assim vai se conceituando a fé. E pensando no tema, vida pela fé. Como foi cantado aqui, não é muito fácil. Viver pela fé. Não é uma coisa muito fácil você viver pela fé. É você ter a certeza que aquilo vai acontecer, algo vai acontecer. Você ter a certeza, mesmo contra a esperança. Está tudo contra a esperança. E você acreditar que vai acontecer. Então, viver pela fé. É a nossa reflexão hoje. Então, a gente vai aqui meditar um pouco no capítulo 11 e no capítulo 12, o parágrafo 1º. Né? Já começa o autor dos Hebreus dizendo, portanto. Então, o texto, na nossa Bíblia, ele é dividido. Né? A Bíblia no hebraico e no grego, ela não tem essa pontuação. Né? Então, esse conectivo, portanto, ele está ligando o que ele disse no 11 e já vai seguindo direto. Ele vai chegar a uma conclusão. De tudo que eu tenho dito, seria isso. A suma é. De tudo que eu tenho dito, aí ele vai e fecha a linha de raciocínio. Portanto, mediante o que eu falei lá atrás, aí ele vai dizer, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. São as testemunhas que ele relatou todas elas no capítulo 11. Aí a gente vai refletir um pouco nessa vida pela fé desses homens e mulheres de Deus que estão no capítulo 11. E a pergunta é, por que Jesus ele é definido como autor e consumador da fé? Eu tenho dito aos meus alunos, no seminário principalmente, digo, olha, você tem que ir para a Bíblia perguntando como você vê Deus no texto. Como é que Deus se apresenta no texto? Todo texto você tem que buscar essa informação. Porque a Bíblia revela Deus. O propósito da Bíblia é mostrar Deus. O propósito da Bíblia é mostrar Jesus. Então, todas as vezes que eu vou ler um texto, eu preciso perguntar o texto. Como é que Deus se apresenta no texto? Quais são as informações que eu tenho sobre Deus no texto? Aí eu vou levar a interpretação pelo caminho correto. Então, como Jesus, ou por que Jesus é o autor e consumador da fé? Autor. Quando a gente pensa no autor, a gente pensa, geralmente, associar uma obra. Né? Essa obra é de que autor? Não é assim? A gente associa o autor a uma obra. E o texto, o autor dos Hebreus, vai dizer assim, olha, ele é o autor da fé. Aí nós vamos voltar para o capítulo 11, verso 3. Ele vai dizer assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Primeira coisa, Jesus é o autor da fé, porque ele é o próprio Deus. É isso que o texto está dizendo, ele é Deus. E ele é Deus, ele vai apresentar as características. Ele é um Deus criador. Olha como nós servimos a um Deus que é poderoso. Jesus estava lá com o Pai, com o Espírito Santo, criando. Ele vai dizer assim, olha, ele estava lá no início. Entendemos pela fé que o universo, e não só a Terra, mas todo o universo, foi criado pela obra das suas mãos. Em suma, ele é o Todo-Poderoso e nele nós podemos confiar. Louvado seja o nome de Deus. Você pode confiar nesse autor e consumador da fé. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele vai dizer, ele é o Criador. E pela sua palavra, a sua palavra é tão poderosa,
que o texto diz nada existia, nenhuma matéria existia. Mas pela sua palavra, ele disse assim, haja luz. E o texto diz que fez o quê? A luz não existia. Oh, glória! Não havia nada. Mas pela sua palavra, pela ordem da sua boca, todas as coisas vieram a existir. Segunda coisa que nós vamos observar no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve sacrifício, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Nós vivemos a um Deus que é poderoso, não apenas para criar, para dar vida através da sua palavra, as coisas que não existem. Mas é um Deus que sonda, ele é poderoso para prescrutar o nosso coração. Assim como ele visitou o coração de Caim e o coração de Abel. Existe um adagio popular que diz assim, coração é terra de quem? É lugar que ninguém ama. Aí Deus anda, esquadrinha, vira de um lado, vira do outro, mexe, né? Mas pedacinho assim. Eu conheço o que está no seu coração e na sua mente. Eu lhe conheço. Às vezes a gente diz assim, eu não tive essa intenção, aí Deus teve. Teve sim. Teve. Eu vi que você teve a intenção, a má intenção você teve. E a Bíblia diz que Deus contemplou o coração de Abel. Abel era um homem justo. E Caim, as suas obras eram más. Então Deus, nós vivemos ao Deus que vê. Que coisa maravilhosa, né? Isso deve causar temor na gente também. Acho que mês passado eu coloquei um versículo lá na escola, né? Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Né? Então os meninos passa rapaz, passa moça, passa as crianças. Né? E aí a mulher comentando, Miguel, tem que versículo forte. Eu digo, porque a escola é toda monitorada, toda, com exceção do banheiro. Mas até dentro do banheiro Deus vê. Até dentro do banheiro, só não tem no banheiro, nos banheiros. Mas até lá Deus vê. Então, nós vivemos a um Deus que vê. Ele vê, ele nos vê, ele vê você, Alice. Ele sabe os seus conflitos. Ele sabe o que se passa na sua mente. Ele sabe o que passa na mente de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E isso deve, de fato, promover duas coisas em nós: confiança e temor. Confiança e temor. Amém. Confiança, porque você vai encontrar um abrigo no temporal. Você diz assim: todos podem me abandonar, me deixar, mas eu tenho um Deus que me vê. Aquilo que ninguém compreende, que ninguém entende, Deus compreende, entende e vê. Vê você no meio de milhões de pessoas. Deus vê você. Conhece você pelo nome, endereço, viu? Tem história, não é de se esconder não. Ele conhece você. Ele não conhece você de forma superficial. Às vezes a gente olha para o jardim do vizinho e sempre vê o jardim do vizinho mais verde. Sempre o jardim do vizinho é mais verde. A casa do vizinho é melhor do que a sua. Esse é o julgamento que a gente faz. A casa do vizinho é melhor do que a minha. A minha família, a família do vizinho é melhor do que família feliz. Olha a minha família. O carro do vizinho é melhor do que o meu. É sempre assim, a gente está sempre olhando, né? O esposo da vizinha. Oh, que homem maravilhoso. E desse jeito. Oh, Jesus, se eu fosse a metade do que esse cara aqui. Oh, Jesus. Né? Fica comparando, fica desejando, fica olhando. É sempre o do outro que é melhor do que o teu. Então Deus vê, Deus contempla o nosso coração, Deus contempla os nossos pensamentos, Deus contempla os nossos sentimentos. E Deus viu que Abel era um homem justo, Caim, as suas obras eram más. Se deve trazer confiança, também deve promover temor. Deus vê, quando eu digo eu não tenho nada, não tem nada demais, vai fofocar, vai botar um irmão contra o outro. Ou vai o colega de trabalho um contra o outro.
O senhor está vendo? Eu fiz isso que tem uma intenção que fez. Fez de prejudicar. Deus nos vê. Deus nos vê. Então Deus viu ali o coração de Abel e contemplou o coração de Caim. No versículo seguinte, eu acho maravilhoso, é que esse Deus que é todo poderoso, que é o Criador, que é aquele que prescruta os nossos corações, ele opera o extraordinário. Tem gente que eu não creio, né? Diga, eu creio. Eu vou crendo, vou crendo, vou crendo. Eu creio que nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. Eu estava dizendo, eu não sei se foi ontem lá no seminário, não sei se Márcio está aí, não sei se foi ontem, eu estava dizendo, olha, foi ontem. Ô, Glória, sabe nem o que eu vou falar? Isso aqui é conexão. Ô, Glória. Eu dizendo ontem no seminário aos meninos, eu declaro fé, né, reformada, mas eu não deixei de acreditar que o Deus que eu sirvo é um Deus que opera milagres. Eu creio que Deus opera milagres, ainda hoje. Eu creio que Deus opera milagres, porque eu sou prova viva do poder de Deus. Amém. Eu sou prova viva do poder de Deus, do Deus que opera o extraordinário, do Deus que opera o impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor, aleluia, já fez coisas maravilhosas. E eu posso testemunhar do poder de Deus aonde eu for. Para mim, ele não é apenas, como muitos descrevem, né? Deus, né? Uma ideia abstrata, é algo abstrato. Não, para mim ele é uma pessoa que me escuta, uma pessoa que me, quando é necessário, chama atenção. Né? No outro momento, consola. Ele chega e consola. Eu estou triste, ele vai lá e consola, dá uma palavra de consolo. A palavra de Deus para mim não é só um livro, ela é a palavra que sai da boca de Deus. E se ele falou da palavra, e é ponto final. Ô, Glória, que está aqui, né? A gente tem que ser assim. Está na palavra, orar a palavra. Às vezes a gente chega diante de Deus, só chora, né? Ou só muita revolta. A gente tem que começar a orar, reivindicando a palavra, porque está escrito na tua palavra. Está escrito na tua palavra. Está escrito na tua palavra. Aí você vai citar a palavra. Se você pedir de acordo com a vontade de Deus, segundo a palavra, o que é que a Bíblia diz? Ele nos ouve. Se nós pedirmos e for para a vontade dele, ele nos ouve. Ele nos ouve. Deus, Jesus, especificamente nós vamos centrar na pessoa de Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, de acordo com o autor dos Hebreus. Porque pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Deus operou extraordinário. Gente, eu fico refletindo nesse texto. Eu digo, meu amigo, o homem não morreu. Ele não morreu. Deus tomou ele para si. Olha, 2 casos que a gente não vai ter relato de morte. Enoque e Elias. Deus operou extraordinário. Humanamente isso é possível? Não, porque a fé opera o impossível. A fé opera o sobrenatural. Se a gente ficar na base do natural, você não vai avançar. Você vai ficar olhando só para os seus problemas, para as suas dificuldades, e não vai conseguir ver o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que opera o impossível, opera o extraordinário. Oh, glória a Deus. É esse Deus que faz com que o homem seja tomado para si. Ele tomou Enoque. O texto vai dizer assim, Jesus é o autor da fé, porque ele opera o extraordinário. Ele livrou Enoque da morte. Enoque não experimentou, biblicamente a gente não tem o relato da morte nem de Enoque e nem de Elias. A gente não vai ter o relato. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse mesmo Deus que livra da morte, nós devemos ter cuidado, porque ele também mata. Tem texto na Bíblia que diz assim, o Senhor matou fulano.
Deus queria matar. Desse jeito. Quando o negócio está todo embaraçado, não quer sair do meio, não quer se consertar, Deus diz assim, está na hora de dar tchau. Está na hora de dar tchau. Vai deixar perturbar. Está apertando demais. Está na hora, não quer se consertar, não quer mudar, não quer Jesus, não quer dizer o que, pode se prepare. Ele mata. E tem outros momentos que ele ressuscita. Agora, chega lá, estava morto e batia, pronto, não importa, 7-4, 7-3, 7-15, 7-20, glória! Se ele falar, ele vai se levantar. A palavra de Deus vai exercer sobre aquela vida a autoridade de Deus. É esse Deus que nós precisamos acreditar e crer. Que ele, além de operar esse extraordinário, ele opera, que vai na mesma, fica mesmo na mesma linha, o impossível. Amém. Glória a Deus. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, é possível para Deus. Glória a Deus. Você diz assim, se eu não tenho mais jeito. Aí Deus diz, meu filho, sabe de nada? Não sei. Não sabe nada, você não conhece o suficiente. Se eu quiser, eu posso. Glória, eu posso mudar as circunstâncias na sua casa. Glória! Senhor, eu estou vendo solução. Aí o Senhor diz, eu estou vendo. Glória a Deus. Você quer deixar? Aí o Senhor diz assim, né? Não é para deixar, não é para ficar. Glória. Eu vou tratar, eu vou cuidar. Glória a Deus. Senhor, está difícil. Meus filhos estão muito atribulados. O Senhor, eu cuido deles também. Amém. É um problema que não tem solução, mas para o nosso Deus tem solução. Amém. Basta ele querer. Amém. Agora, se ele não quiser, você vai orar, o joelho vai ficar, olha, e não vai acontecer. Mas se for a vontade de Deus, vai acontecer. Amém. No tempo de Deus. A gente precisa acreditar que é no tempo de Deus. Então, ele opera, além de extraordinário, ele opera o impossível. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós vamos observar esse operar do impossível, né? Ele vai dizer o verso 6. Eu acho magnífico também, depois ele vai falar do 7 sucessivamente, mas ele vai dizer algo no 6 aqui, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é o quê? Galardoador a todos que o buscam. Às vezes você está faltando uma vocação. Busca o Senhor e você vai receber. Busca o Senhor e você vai receber. Amém. O problema é que a gente ora pouco. Ora pouco. Quando ora, ora sem fé. Aí já não recebe também. A gente ora pouco, ora sem fé. A gente ora pouco. Eu fico meditando na palavra daquela mulher, Ana, que ela viu passar dia e noite no tempo, só servindo a Deus, em oração, em jejum, em consagração. E a gente às vezes vai tanto tempo, investindo tanto tempo em coisas que não têm resultado. Batendo numa coisa que não vai abrir, as coisas não irão acontecer do jeito que você está pensando, porque você está buscando no lugar errado, você está na fonte errada. Mas ele diz na sua palavra, é necessário, todos aqueles que se aproximam de Deus, creiam, tem que ter fé. A gente não pode ser incrédulo, a gente não pode achar que assim, as coisas não é bem assim. Agora é maravilhoso saber que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Daqui a pouco você vai estar olhando para outro e vai dizer assim, oxe, o que fulano tem e eu não tenho? Às vezes a gente não fica essas coisas, a gente fica curioso, né? Por que, Senhor? Porque olha para o outro, e diz assim, olha, começa a ver as bênçãos de Deus. Você não sabe a vida que a pessoa tem com Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Se a gente, de fato, depositar nossa confiança no Senhor, Ele vai nos abençoar. Amém. Porque a sua palavra não mente. Ele é galardoador. Aleluia. Daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. É verdade que Ele dá algo e sem buscar? Pode dar. Que Ele é o dono de tudo? Pode dar. Você pode chegar e dizer assim, mas fulano é nem crente e é abençoado por Deus.
Mas Deus decidiu dar ele. Ok. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que buscam vão encontrar. Aqueles que buscam vão ser galardoados, receberão recompensa. Porque o autor e consumador da fé é aquele que recompensa. Todos aqueles que buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é o autor e consumador da fé. Porque ele opera o extraordinário. Ele ressuscita. Ele faz coisas maravilhosas. Lá no verso 35, nós vamos ter uma situação que vai ilustrar, né, essa fé que opera de maneira extraordinária. O verso 35, ele diz assim: mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitam. Vamos pegar só essa primeira parte. Mulheres receberam pela fé, né, pela ressurreição, seus mortos. Então, mostra que o nosso Deus, de fato, é aquele que ressuscita. Hoje a gente não tem muitos relatos de pessoas ressuscitando. Mas há algumas décadas atrás, a gente tinha muito testemunho de pessoas que ressuscitavam, dos milagres de Deus. Aí a gente fica refletindo: Deus deixou de operar milagres? Não. Essa história só é do passado porque é assim. Quando o Senhor me chamou a fazer, o ano que vem são 3 décadas servindo a Jesus, né? Eu fico maravilhada nessas 3 décadas, né? Quantas coisas. A mãe da minha mãe na fé. Eita! 3 décadas servindo ao Senhor, né? Eu cheguei na igreja bem naquela fase da adolescência. E eu, assim, 3 décadas, eu havia, assim, coisas maravilhosas acontecerem, né? E eu fico pensando, Deus, hoje as pessoas não falam muito. É que Deus ressuscita, que Deus faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu não escuta muitas pessoas dando testemunho do que Deus opera. Mas a gente tem que abrir a boca e falar daquilo que Deus faz. Se glorifica o nome de Deus, a gente precisa testemunhar desse grande poder de Deus. Então, essa é uma situação que ilustra essa circunstância contrária, né, da nossa fé, A gente vai ter aqui Deus fez uma coisa com a Abraão que a gente não compreende muito. Sara não tinha filho. Olha só. Sara tinha 90 anos. Abraão tinha 100. Sara não podia ter filho, lógico, já com 90 anos. E Abraão muito menos, tá? Também, né? Sem vitalidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Pronto. Os 2 idosos, ela não tinha como gerar filho, e nem ele também, porque o milagre foi dos 2. Né? Quando o povo conta essa história, só dá ênfase a Sara. Mas o texto diz isso, não, diz que os corpos deles eram amortecidos. Aí o que acontece? Deus faz com que o céu venha uma força maravilhosa sobre Abraão. Uma glória, ressuscitou Abraão. Agora o povo é feliz. Ô, glória. Aí foi lá no meio de Sara, e não para o meio de Sara também. Trouxe alegria pro velho, né? Ô, glória, vamos orar. Quem está com problema de ressurreição em casa? Começa a orar, ó Jesus! O Senhor ressuscitou! O Senhor ressuscitou, Senhor! Misericórdia! Promova a ressurreição desse homem hoje! E começa a orar, mas como Deus fizer, não vai reclamar não. Vai entrar com a cabeça. Porque pega as coisas, depois se esquece. Depois não chega lá e... Não, quer não. Orou pedindo ressurreição. As coisas voltaram aí, Aí o Senhor faz o quê, Gabriel? Opera o impossível, que humanamente é impossível. Uma mulher de 90 anos, eu já vi até de 55, ela já está grávida. Agora de 90, eu nunca vi. E Sara ficou preocupada, né? Vai ser um vexame. 90 anos, o pessoal ri, mas esse anjo está doido. Porque o anjo foi dizer para ela que ela ia ficar grávida, né? Esse anjo deve estar doido, porque
Eu tenho 90 anos, meu marido e meu pai. Ai, Jesus. Pode. Aí começou a rir. Resultado. O menino veio, né? Isaac. E o texto diz que o menino cresceu e um dia Deus pegou e disse assim: Abraão, pega um menino, só tinha esse, né, com Sara, e você vai sacrificar. Olha uma circunstância contrária, que leva-nos a refletir na ordem de Deus, que leva-nos a... Deus agora mudou de ideia, foi? Deus deu e agora vai tomar. Então a gente precisa entender que até quando Deus manda, Ele vai fazer a provisão, né? A providência de Deus será visível. Né? E a fé de Abraão é maravilhosa, porque o texto vai dizer que Abraão cria tanto em Deus, que ele acreditava que Deus era poderoso para das cinzas, olha só, das cinzas ressuscitar o menino. A pessoa na fé? Eu creio. Ainda que esse menino fique só cinza. Mas o Deus que eu sirvo é poderoso para pegar as cinzas e dar vida novamente. Ô, glória! Quem é que tem essa fé aqui? Oxente! Igual, né? E vocês não creem na ressurreição, não? Sim. Na ressurreição vai estar só ossos. E vai voltar de novo. Imagina o que é que tem as cinzas. Às vezes a gente leva muito, né, pelo ao pé da letra. A gente esquece de refletir que nós cremos na ressurreição. Nós cremos que o nosso Deus um dia irá ressuscitar todos os corpos que estão lá, né, que estão mortos, vão ressuscitar, vão experimentar o poder vivificador, né, e vão voltar novamente a estar diante de Deus de pé. A gente crê na ressurreição. A gente enfatiza assim porque é difícil. Eu fico imaginando se dissesse a Sara. Ainda bem que Deus disse a Abraão. Porque se dissesse a mãe, eu acho mais complicado para dizer, Senhor me deu. Agora o único filho que eu tenho, eu já não tinha, tem 90. Aí o Senhor me deu. Aí agora o Senhor quer tomar e quer matar o menino queimado. Pronto, o homem enlouqueceu. Mas o Senhor não aceitou aquele sacrifício porque Deus estava fazendo o que com a fé de Abraão? Às vezes Deus nos prova. Deus quer ver aonde está o nosso coração. Aonde é que está o seu coração? Aonde está o nosso coração? Aonde? Ele prova para ver o que está no nosso coração. Existe um texto no Deuteronômio capítulo 8, diz que o Senhor levou aquele povo para o deserto e testou, deixou passar necessidades, testou, para ver o que estava no coração. Porque assim, quando nós estamos na prova, glória! É glória a Deus, é de joelho, é de madrugada, é na palavra, é em jejum, é em oração, não é isso? Aí se eu disse, vou abençoar, abençoa. Senhor, eu quero logo uma casa na praia, que é para deixar para a escola dominical, sábado domingo na praia. Eu quero para a praia, né? Vamos lá, Porto, vamos passar o final de semana em tal lugar. Deus aumenta o seu salário. Aí você faz o quê? Vamos programar as nossas viagens, né? Programar as viagens. E a casa de Deus e a convivência com os irmãos vai ficando de forma, né, escanteada. Então, quanto mais se tem, parece-nos, não é uma regra, mas a gente vai ficando, né, um pouco relaxado com a nossa vida com Deus. Então, Deus vê o que está no nosso coração. Deus vê. Às vezes Deus não dá, porque justamente vê o que está no coração. Porque se desse o que a gente pede, se desse tudo que a gente pede, estava ruim. Certo? Ele vê o nosso coração, ele prova o nosso coração. E ele vai dar alguns, porque ele encontra sinceridade. Quando ele prescruta, ele vai encontrar verdade. Ele vai encontrar sinceridade no coração. Aí ele dá. Ele vai dar e abençoa e dá. Mas é uma verdade da palavra de Deus, é que ele prova o nosso coração. Verso 23. Então, Jesus é o autor e consumador da fé, porque ele é o Todo-Poderoso, é o Criador, é aquele que sonda os corações, é aquele que opera o extraordinário, faz o impossível acontecer.
Bendito seja o nome do Senhor. No verso 23, diz que ele faz o quê? Fez o quê com Moisés? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, esse Deus que é autor e consumador da fé, ele livra-nos de todos os males. Ele nos livra. Às vezes a gente nem tem entendimento, nem compreende os livramentos que Deus está nos dando. Não é verdade? A gente diz assim, porque a gente está tão natural, né? Assalto acontece com todo mundo, né? A gente diz mesmo assim. Isso acontece todo dia, em todos os lugares, com todo mundo. Esquece de agradecer os livramentos que Deus dá todos os dias, né? Todos os dias Deus está nos livrando. E às vezes Ele até permite que a gente passe por uma adversidade. É para a gente aprender e rever algumas coisas e ver sua mão e seu poder. Né? Então Deus, Ele nos livrou Moisés. Moisés é apenas um bebê. Mas ele não foi vítima do decreto do rei. Deus poupou, porque Jesus, que é o autor e consumador da fé, livra-nos da perseguição. Ele nos livra da perseguição. Você está passando por uma situação, em qualquer ambiente, no seu trabalho, na escola, onde for, que está sendo perseguido por causa da fé, nós servimos a um Deus que é poderoso para livrar. Para livrar. E nesse livrar, muitas coisas podem acontecer. Muitas. Inclusive, tirar você do ambiente. Ou tirar quem está lhe perseguindo. Muitas coisas podem acontecer. No verso 7, a gente vai voltar um pouco. Jesus é o autor e consumador da fé. Nós vamos ver aqui. 11:7. Porque pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo tementes a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, de sua família. Jesus é o autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é a arca da salvação da sua casa. Amém. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa acreditar que Jesus opera nas impossibilidades dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós precisamos crer. Crer. Muitas coisas aconteceram, do ano passado, do encontro do ano passado, as mulheres que estavam aqui no ano passado e as que estão aqui novamente. Eu acredito que muitas coisas aconteceram no decorrer do ano. Muitas coisas aconteceram. E algumas podem testemunhar do grande poder da operação do Espírito Santo na vida das famílias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é o autor da fé. Ele é poderoso para salvar a sua casa, a minha família, a sua família. Porque só Jesus salva. Só existe salvação em Jesus. Só existe salvação em Jesus. Então, a gente precisa acreditar e confiar que esse Deus que nós servimos é aquele que salva, é aquele que opera nas impossibilidades. Salva seu marido. Algumas, eu não conheço todos que estão aqui. Pode dizer, você não conhece meu marido, não, mas Jesus conhece. Amém. Jesus conhece seu marido. Jesus conhece seu marido, sabe o nome dele, telefone, aonde ele vai, onde ele vem. Mas, Senhor, Mas eu estou vendo, minha filha, eu estou vendo quando ele pega o carro, eu estou vendo quando ele pega a moto, estou vendo quando ele vai de ônibus, quando ele vai a pé, eu estou vendo quando ele vai de bicicleta. Eu estou vendo a sua casa, eu estou vendo a sua família, eu estou vendo seus filhos. Mas, Senhor, porque é uma luta, os tempos que nós estamos vivendo é uma luta. Você cria filhos para Deus, só que no caminho o que é que acontece? Você percebe que seus filhos, ou alguns, acontece o que com eles? Se afastam. Você criou-os para Deus, mas eles se afastaram. Mas Jesus ainda é a solução. A gente precisa acreditar que Ele é a solução. Ele tem a solução para os filhos que estão longe do Senhor, para os filhos que não querem. O atrativo assédio, o autor dos Hebreus fala que é o assédio do pecado. O pecado, ele nos assedia. Assedia você também.
Assedia, não é só o adolescente e o jovem, não. Assedia. Só que existe uma diferença entre você e o jovem, né? O adolescente. Qual é? Qual é a diferença de uma mulher de 40 anos ou de mais e uma mulher de 18? Maturidade, experiência. Não é verdade? A maturidade é a experiência. O pecado bate à sua porta. Está batendo lá, né? Aí você nem olha, esse sangue de Cristo tem poder. Não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, então? Sangue de Jesus tem poder. Né? Sangue de Jesus tem poder. Aí a menina de 18, nós já tivemos 18, né? Faz algum tempo, mas também já passou pela fase dos 18, dos 19, né? Fica tudo, né? Encantada com o pecado. Pela falta de maturidade, pela falta de experiência. Então o assédio é muito grande. O assédio não só vem também sobre as meninas, né? Os rapazes, né? Já que o público é feminino, eu estou me direcionando para as meninas, né? Para as mulheres. Mas o assédio ele está batendo. Né? Perturba o seu marido. Perturba o seu filho. E a falta de maturidade, a falta de crescimento, faz com que muitas vezes seu filho, sua filha, faça o quê? Ceda. Você ensinou ele no caminho, mostrou o caminho, ensinou a palavra, mas ele diz não. Ele não quer. Pela falta também de conversão. Porque você ensinar a palavra não quer dizer que seu filho é um convertido. Não quer dizer, você está ensinando, mas não quer dizer que ele é nascido de novo. Você ensina porque é dever seu, né? O dever dos pais é colocar os filhos, ensinar os filhos no caminho, né? O caminho do Senhor. Mas não é garantia que ele vá seguir os seus ensinamentos. Infelizmente, a gente não tem essa garantia. Se não for Deus, se não for esse autor e consumador da fé, operando nas vidas, não tem jeito. Eu vejo Josias, eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Porque nós vivemos numa geração, onde eu já falei, vou repetir, a gente naturaliza as coisas. A gente diz, isso é coisa de jovem, isso é coisa de adolescente. Aí na Bíblia diz que existiu uma criança, Josias, 8 anos de idade, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, né? Recebeu, testemunhou, né? Na linguagem contemporânea seria isso. É um rei, né? Um menino com 8 anos e que descobre a palavra de Deus e viveu para Deus, desde os seus 8 anos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então vale a pena investir, ensinar o que é certo. Mesmo que a pessoa tome outro rumo, tome outro caminho. Né? Mas a gente tem que acreditar que Jesus é poderoso para salvar a nossa casa. Amém. Amém. Se você olhar para o seu filho, você não tem mais jeito, mas para Jesus tem jeito. Amém. A gente precisa acreditar nisso. Para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito. É quando bater a dúvida, você está repreendido no poder do nome de Jesus. Está repreendido. Está repreendido. Seu marido, né? Tem umas bênçãos que são, né? Hoje a gente quer pensa, mas vocês já entenderam, né? Não é pensa. Algo não parece que atenta. Né? Você está bem cantando no horário, eu vou. Aí abre as boquinhas. Palavras do inferno para envenenar você. Está repreendido dele. Está repreendido no poder do nome de Jesus. O que a Lúcia falou aqui é muito sério. Além de Satanás dizer, nos acusar, apontar os nossos erros, nossos defeitos, os nossos fracassos, ainda tem uns abençoados que contribuem. Como que está gordo? Olha o elogio. Vai pra lá. Como tu tá gordo? Aí começa as pestes. Tem uns abençoados que são a verdadeira peste. Eu perdoe. Pela fé, vou virar a bênção. O cabelo, aí que o cabelo está parecendo um cabelo da laranja. Um bagaço. Gente, palavras destrutivas. Destrutivas. Tem muitos lares
que a gente percebe? Mulheres frustradas, mulheres que choram, porque tem um companheiro que só tem uma autoestima. Né? É uma competitividade, né? É a mulher crescendo e o cara lá. Aí fica com inveja, com ciúme, fica não sei, com um monte de coisa que eu não sei que aparece, né? Principalmente, né? Em alguns que não são cristãos. Né? Aí a gente tem aí um problema grande dentro da família. Né? Acaba com a autoestima do outro. Quando não é o homem, é a mulher que acaba com a autoestima do homem, né? Também acontece. Mas a gente precisa colocar os pés de Jesus, né? E pedir a Deus: Senhor, salva minha casa, Senhor, salva minha família, salva meus filhos, salva o meu cônjuge, salva, Senhor, liberta, porque a tua palavra diz que tu és o Deus que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus ordenou a Noé que construísse aquela arca. Olha só, ninguém acreditava que o dilúvio estava chegando. Noé foi uma arca grande. Para entrar quantas pessoas? 8. Somente sua família foi salva. O dilúvio. Somente sua família foi salva. Então Jesus é o autor e consumador da fé, porque Ele é poderoso para salvar a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Viver pela fé, alguns erroneamente pensam isso, que viver pela fé é só desfrutar o mar de rosa. Agora estou vivendo pela fé, agora eu sigo a Jesus. É só pensa, né? É vitória, 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 vitória. Aí vamos ver o 35, as vitórias todinhas. Só vitória, né? 35. É porque eu estou no texto errado. Não, eu estava no 10. No 11, ele vai dizer aqui, a partir do verso 30, do 11. Vamos ver aqui do 32. E que imaginei? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram o rei. Encontraram o texto? Sim. Nessa parte aí, o que, é que a gente tem aí? Vamos lá para o 30 aí. 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, algemas, prisões. 37. Foram apedrejados, provados, cerrados, mortos. Por causa de quê? Por causa da roupa? Não. Por causa de quê? Da fé. Por causa da fé. Então, além de perseguição, esses homens, mesmo sendo o autor e consumador da fé, eles passaram por situações difíceis, muito difíceis. Açoites, tortura, foram envergonhados, foram apedrejados, foram provados, andaram errantes, porque viver pela fé implica, né, uma vida de compromisso, uma vida que não é fácil, certo? Não é um mar de rosa. Se você quer servir a Deus de verdade, fique sabendo que espera você um caminho que não é largo, é um caminho estreito. E nesse caminho estreito, muitas vezes você vai ter muitos espinhos para passar por cima. E espinho dói, fere os pés. Né? Mas muitas vezes a vida reserva isso. Então, viver pela fé não é ausência de problemas, não é ausência de humilhação, não é ausência. Mas se eu usou a tua seta e eu estou passando por isso, tá. Gente, vai passar. Vai. Mas até essa prova que você vai passar, ela não é dispensável, ela não é descartável. Tira as lições aí que você vai passar, aprenda alguma coisa no meio da tormenta, da tribulação. Porque quando a gente está na bênção, a gente só glorifica. Quando a gente está na prova, a gente só reclama. Não tira as coisas positivas no momento da adversidade e das lutas. Então, quem declara ter uma fé viva em Jesus precisa entender que o sofrimento faz parte. Certo? O sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus nunca enganou ninguém. Os homens que enganam. Para de sofrer. Venha, para de sofrer. Aí Jesus chega e diz assim, olha,
Quem quer me seguir, faz o quê? Né? Carrega a cruz. A cruz não é o marido não, viu, gente? Pelo amor de Deus. A cruz também não são seus filhos, viu? No texto, a cruz é o seu eu. É o seu eu. É difícil, né? É o nosso eu. É fazer renunciar a nossa vontade. Tá? A vontade é bem grande, né? E dizer as coisas bem assim, né? Arrasadoras. Como o marido, quando ele faz raiva. Aí Jesus disse assim, ó, você tem que mortificar o seu eu. Bota a linguinha na boca, morra na sua língua. Já vai morrer seu veneno. Levar a cruz é a renúncia do eu. E a gente querer fazer mal ao outro. O Senhor diz, olha, não é assim, eu não ensinei assim, a palavra não ensina assim. Mulheres são nadinha vingativas. As bichinhas, nadinha vingativas. Né? Quando dá um amor, passa roupa, passa comida, faz um diferente, promete céus e mares, chega o marido e fica alegre. Quando estão com raiva, sai do meio e lá vem. Né? Começa a cortar os difíceis. Porque são vingativas, né? Desejo de vingança. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o sofrimento faz parte, a gente está concluindo. A partir do verso 6, nós vamos refletir que Jesus, como autor e consumador da fé, além de tudo isso que eu falei, ele vai, aqui o autor vai tratar no verso 24, no verso 25, no verso 28, ele vai tratar de recompensa. Né? Viver pela fé é rejeitar recompensas terrenas que nos afastam de Deus. Preste atenção nas recompensas terrenas que nos afastam de Deus. Tem promoções, né? Tem umas promoções que nos levam para longe de Deus. Cuidado com as ofertas. Tenha muito cuidado com as ofertas que levam você para longe de Deus. É uma oferta de emprego que vai tirar você da presença do Senhor? É algo que vai surgir na sua vida? Cuidado. Não vale a pena. Eu digo a vocês, não vale a pena. Não vale. De jeito nenhum, não vale a pena arrumar um emprego e ficar longe de Deus. Não vale a pena. Se você já sabe que aquilo não vai ter um bom resultado, não vá. Porque esses prazeres transitórios, não vale a pena você viver longe de Deus por causa dessas circunstâncias momentâneas de prazer. Então, viver pela fé é rejeitar essas recompensas. Verso 24. No verso 25, viver pela fé é rejeitar os prazeres transitórios do pecado. Cuidado com os prazeres transitórios do pecado. Eu estava ouvindo, eu não lembro onde, alguém dizia, o diabo não chega com rabo, com chifre, né? Não. Chega assim, hoje, se apresenta. Nunca se apresentou assim, né? Na verdade, a gente é que cria. Mas, de maneira sutil, de forma muito sutil. Muito sutil. É um elogio que seu marido não faz a você. Aí chega outro e faz. Cuidado. Cuidado, olhinhos no que vê, ouvidos no que ouve e boquinha no que fala. Eu sempre costumo lembrar e refletir do que meu pai falava. É uma lembrança que eu tenho do meu pai. Não tem outra lembrança, não sei essa. Eu sempre meu pai dava. Casa 5 mulheres e meu pai um dia chegou assim e disse assim, olha, a gente era bem pequeno, né? Meu pai disse assim, olha, não existe mulher difícil. Existe homem sem nada. Eu nunca esqueci isso. 26 anos meu pai faleceu, eu nunca esqueci isso. O que é que ele quer dizer isso? Mulher muito levada pelo que escuta. Muito. É uma foto que você posta, aí o cara bota lá um coração. Eita, toda foto que eu posto, pula bota um coração. Bota as palminhas, manda uma mensagem. Eita, gata, né? Não sei o quê. Né? Cuidado. Cuidado também com as mulheres, viu? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas não, oxi, é verdade, o assédio. Vem assim, você diz, oxi, quem é essa? Não? É verdade, tem que ter cuidado, gente. Cuidado, muito cuidado. Cuidado com o pecado que nos assedia. Se não é na área sexual, é em outra área. Trabalha com dinheiro, né? Dinheiro dos outros. Aí você diz, rapaz,
Aí falou que tanto dinheiro, devia pegar umas 50 reais dela para mim. Cuidado com o assédio. O assédio, o pecado, ele assedia. E o autor sempre nos diz, cuidado. Viver pela fé, rejeitar os prazeres transitórios do pecado. No 28 ele diz, viver pela fé, abandonar o Egito. Crente não pode ter o pé no mundo e o pé na igreja. Ou você é de lá ou você é de cá. Pare de ter vida dupla. Se tem uma vida dupla, para com isso. Ou se entrega de vez para Jesus, ou vai viver sua vida. Faça a sua vida do jeito que você quiser. O que não é admissível é você estar na igreja e ter vida dupla. É na igreja um bando de santa. Aí quando passa fora da igreja, só Jesus sabe. Porque até os homens desconfiam que os homens, né, são outros. Né? Até os outros desconfiam o que faz depois das portas da igreja. Não. Jesus nos chama a uma vida de compromisso. E nessa noite ele está chamando-nos a uma vida de compromisso. Quer seguir, tem que seguir de acordo com a palavra. Não pode haver mistura. Não pode haver mistura. De jeito nenhum. Servir o autor da fé tem que servir com inteireza do coração. É a mente, é o coração, é inteiro. A vontade, tudo. Tem que servir a Deus inteiramente. Não é um pedacinho aqui, um pedacinho, né? Um pezão lá e um pezinho aqui. Né? Não. Deus quer você por inteiro. Deus quer que você o sirva de forma integral, de maneira, né, integral. Então, viver pela fé é abandonar o Egito e obedecer à vontade de Deus. Viver pela fé não significa apenas renúncia, não significa apenas tribulações, lutas, desafios, mas viver pela fé também implica recebermos as recompensas de Deus, as vitórias de Deus. E o autor vai tratar isso. Ele diz, Jesus é o autor e consumador da fé. Porque nele nós temos a garantia de recebermos bênçãos superiores. Se ele exige que a gente abandone os prazeres transitórios da vida, a prática do pecado, a vida do pecado, é porque vale a pena servir a Jesus. A gente precisa entender isso. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Oh, glória a Deus. Vale a pena. A pena. Agora até a palavra do que vai sair. Servir ao Senhor. É porque Ele proveu um lugar de descanso eterno. Ele é o arquiteto e o edificador. Capítulo 11, versículo 10. Ele é o arquiteto e o edificador da cidade que nós vamos morar. Oh, glória! Glória a Deus! Ainda que falte tudo aqui, nós temos tudo na pessoa de Deus e em Jesus. Ainda que você não tenha uma casa aqui. Deixa o povo brigar pela herança. Deixa o povo brigar, não vai levar nada. Aí fica os irmãos todos se acabando, brigando, tudo desunido. Ninguém vai levar nada no caixão, nem a roupa que veste. Vai ficar lá. Não leva nada. Só leva aquilo que fez para o reino de Deus. Louvado seja o nome de Deus. É a recompensa que vai receber lá no céu. Mas as coisas daqui, nada leva. Briga pelo carro, briga pela casa, briga pelo sapato furado, pela panela queimada. Por coisas que não têm valor, que não têm consistência. Lembre-se, hoje você pode visitar Jesus e ficar lá. Aí eu pergunto aqui, porque quando eu tive a chikungunya na primeira semana, 1, 2, 3, terceiro dia, eu tomei a medicação, fez mal, né? Muito mal. Eu disse assim, Jesus, é hoje. É hoje que eu vou visitar o Senhor e não vou voltar. Vou visitar Jesus. Quase que eu visitava Jesus e ficava. Porque naquele dia eu disse assim, meu Deus, e se for hoje? E se for hoje? E se for hoje, irmãos? Você não glorifica, não? Ninguém quer ir para o céu. E se for hoje? E se for hoje? E se for hoje? A gente faz planos. Quando eu tiver 50 anos, a gente diz, quando eu tiver 60 anos, olha, Jesus, quando meus filhos estiverem grandes, se eu tiver neto, que eu ver o neto do neto, do neto do neto, do neto do neto, aí o Senhor me leva. Ou se ele veio uns 300 anos aí, já o neto do neto vai ficar 300 anos. Por quê? Porque nós estamos tão acostumados com as coisas da terra, a gente almeja tanto as coisas da terra, que a gente deixou de almejar as coisas do céu.
pede tanto a Deus as coisas daqui e esqueceu de pedir as vezes celestiais, as coisas celestiais. Dificilmente alguém pede, né? Senhor, me mostra o dom que o Senhor me deu, né? Um talento, me dá uma bênção espiritual. Não. Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um marido, Senhor, me dá não sei o quê, Senhor, me dá não sei o quê, Senhor. Resumindo, só coisas transitórias, efêmeras e passageiras aqui da terra. Então a gente precisa ter os nossos olhos no alto. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. E pode ser hoje. Pode ser hoje. Nosso encontro com Deus pode ser hoje. Pode ser hoje. Então, cuidado para visitar Jesus e estar de todo jeito. Esteja preparado. Esteja preparado para visitar Jesus e ficar lá. Você vai gostar. Você vai gostar do que vai encontrar. Viver pela fé, irmãos, é temer a Deus mais do que aos homens. Ele vai dizer, olha, esses homens subjugaram o rei, praticaram justiça, fecharam a boca de leões, acalmaram incêndio. Aí Deus me falava nesse acalmar incêndio, né? Nós chamamos um público feminino, muitas mães. Às vezes a gente não acalma incêndio, não. A gente faz o quê? Aumenta a fornalha dentro da casa. Né? No lugar de apagar o incêndio, não. Quando seu pai chegar, pronto. Quando seu pai chegar, o marido já chega de cabeça quente, acaba com os bichinhos, né? O menino. Quando não acaba batendo, acaba com a língua. Que ô língua, viu? Ô bichinha, né? Acaba com a língua. Então vamos parar de colocar fogo na fogueira para não virar fornalha e vamos apagar os incêndios dentro da nossa casa. Deus nos convida a apagar incêndios, né? numa linguagem figurada. Deus nos convida a nós apagarmos incêndios nos nossos lares. Vamos pedir a Deus sabedoria para lidar com as informações, lidar, né, com tudo que acontece. Não é fácil, mas a gente precisa dessa sabedoria que vem do alto, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir ao nosso Deus. Viver pela fé implica em tudo isso e muito mais do que eu falei. Apenas em um tempo, uma reflexão da vida pela fé. E a gente precisa acreditar. Vamos parar de levar as coisas tudo pelo natural. Né? Tudo pelo natural. Estava em casa orando. Eu digo, Senhor, repreenda esse Satanás, porque eu quero ter a minha paz. As situações, as circunstâncias adversas, desde a semana passada, me roubando a paz, as circunstâncias me roubando em todos os espaços, de estar repreendido, porque Satanás sabe que eu vou levar a palavra do Senhor no outro domingo, no sábado, e fica perturbando. Você está repreendido no nome de Jesus. Situações que se levantam. Eu passo por lutas, irmãos, por tribulações. E eu fico pensando, Deus, se a gente não estiver firmado na rocha, se a gente não buscar no Senhor o refúgio, a confiança e a segurança, a gente acaba, sabe, abrindo mão das coisas divinas, das coisas de Deus, por causa dos problemas da terra. E você está repreendido, Satanás. Pare de usar a boca das pessoas, pare de usar as circunstâncias. Você está repreendido no poder que há no nome de Jesus. E a gente precisa pedir para Deus discernimento. Senhor, me dá discernimento para eu discernir as coisas. Não é normal o que está acontecendo, você percebe, que mulher percebe, viu? Né? Antigamente vocês sentiram, né? A gente tem o Espírito Santo. Glória. A gente percebe as coisas que estão acontecendo. A mulher é muito de observar, viver os movimentos nos ambientes, dentro da sua casa. E esse movimento acontecendo nas pessoas também. O que é que está causando aquilo? O que é que está levando aquilo? Mulher dele. Então a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus, discernir as coisas que estão acontecendo. Senhor, eu não estou conseguindo ver, mas o Deus que vê e é o autor e consumador da nossa fé, Ele nos dá também discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e nós vamos glorificar a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Viver pela fé. Glória. Vamos continuar crendo. Continuar crendo. Nós precisamos continuar crendo. Eu vou dizer uma coisa a vocês.
Eu até pensei de contar um monte de testemunho. Porque assim, tem uma coisa, viu? Que eu gosto de falar é do poder de Deus. Ô, glória! Eu gosto de falar do poder de Deus. E às vezes a gente não entende. Aí o Senhor diz assim, o que eu faço hoje você não compreende, você vai aprender depois. Algumas coisas que Deus, né, faz ou permite a gente passar. Você não entende, mas eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Né? E para as que não me conhecem, eu vou contar em 2 minutos. Né? Eu fiquei em 2016, 8 meses cega. Né? 2016. E todas as vezes que eu olho, vejo meu rosto no espelho e não uso óculos hoje, eu glorifico. Eu glorifico. Eu glorifico a Deus. Porque nós temos um Deus que é vivo. Eu fico dizendo, mais Deus, dizendo, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa a gente ter o que contar as pessoas sobre o nosso Deus. Você dizer assim, olha, Deus já fez coisas tão grandes, tão maravilhosas na minha vida, né? Ô, glória! Mas não vou deixar esse testemunho novo, não. Ô, glória! No ano passado, está estudando para o concurso, foi? Sim. Passei! No ano passado, quando eu vim pregar, eu disse, mas Deus, ô, glória a Deus. Eu disse assim, mas Jesus, eu só comecei a estudar, o concurso abriu vaga 11 de outubro, eu comecei a estudar aqui 17 de outubro, para o concurso da prefeitura. E eu disse, meu Deus, né? E recebi os convites para pregar. E ela disse, tu vai estudar, tu vai estudar, tu vai estudar. Eu disse, eu vou estudar e vou pregar. Eu vou estudar e vou pregar. Isso tu vai, porque leva tempo, né? Para a gente refletir, orar, pregar, pesquisar. É tempo. Tu vai vestir esse tempo. Eu digo, eu cuido das coisas, eu vou fazer as coisas de Deus, e Deus cuida das coisas que Ele vai me dar. Ô, glória! É isso que a gente tem que crer. E eu vim para o congresso, fui para o evento, no ano passado, 6 de novembro. Olha como eu lembro, né? Eu disse assim, meu Deus, né? Foi uma semana que praticamente assim, eu estudei bem pouco o concurso. E quando foi em janeiro, né, saiu o resultado, e para a glória de Deus, eu fui aprovada. É um Deus que trabalha a favor daqueles que Ele espera. Muita gente fez. Muita gente. 8 mil, vai, glória. 8 mil na área da educação infantil e fundamental. Né? Pouca gente fica penetrando. Eu passei dos grupos, pouca gente fica penetrando. É de fora. Fora da cidade de fora, de outros estados. Né? E eu fiquei pensando, eu digo, mas Deus é muito, viu? Né? Deus é muito. Na nossa igreja mesmo, uma multidão fez, né? Na igreja. E é porque eu sou mais inteligente que os outros? Não. É porque a gente não entende. Deus sabe o que está no nosso coração, conhece os nossos sonhos. Né? Eu lembro, Ronaldo, quando eu ensinava, Ronaldo ensinando uma malha na minha rua, né? E eu ensinava na escola da minha irmã. E quando as crianças passavam assim, para o grupo, eu dizia assim, um dia, desse jeito, ainda eu vou ensinar nessa escola. Desse jeito, um dia ainda eu vou ser uma funcionária pública, um dia ainda eu vou ensinar na escola municipal. Esse era o desejo do meu coração. As crianças subiam assim, eu disse assim, mas Jesus, um dia eu vou ensinar nessa escola, porque eu só subo a rua, não vou nem, só vou subir a rua. Irmãos, vale a pena servir ao nosso Deus. É muita luta, muita tribulação, vocês passam também muitas lutas e tribulações, mas vamos contar as coisas grandes que Deus vai fazer. As coisas que só sabe quem passa a luta, a circunstância, de quem enfrenta. E eu glorifiquei a Deus, né? Eu nem me interessei muito, na verdade, de ler quando saiu, né? O edital de nomeação. E eu cheguei na escola, em outra escola que eu estava trabalhando. Aliás, eu não cheguei de madrugada. As meninas que não aguentam a língua de madrugada. Valéria, ela nem me conhecia. Valéria, teu nome é Valéria tal. Isso
Mas tu passou no concurso, estava lá. Essas 3 vezes eu digo, ainda bem que até o resultado Deus manda abraço, eu vou pesquisar o nome. Já vem tudo pronto. Glória a Deus. Eu olhei só conferir, eu digo que vocês estão equivocados. Aí quando eu olhei, realmente era a minha matrícula, né? Deus conhece o desejo do nosso coração. Que Deus, assim, Ele possa estar nessa hora contemplando o desejo do coração de cada um, as dificuldades, as lutas. E também não só as bênçãos materiais, né? Ainda não fui nomeada. Aliás, eu fui nomeada, mas ainda não fui possada, não tive posse. Diz o prefeito que é em dezembro, né? Não fui. Eu creio que Deus vai no tempo certo. Mas muitas coisas espirituais que Deus fez durante todo esse ano. E lá tem vaga, né, amiga? Ô, Glória! Olha aí! E ainda tem uma amiga que trabalha na escola. E ainda tem vaga. Tem vaga. Ô, Glória! Ô, Glória! Aula de casa, Jesus. Sábado, aula de casa. Aula de casa. Sábado, é aula de casa. Só vai subir. E muitas coisas espirituais Deus fez na minha vida durante todo esse ano. Muitas lutas, muitas provas, coisas dificílimas. Mas eu estou aqui, eu estou de pé. Porque é o Senhor que coloca a gente de pé. A gente busca no Senhor e o Senhor nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, creia nesse Deus que é o autor e consumador da fé. Se você está dizendo assim, mas isso achando natural, perdeu assim, está desanimado, encorajamento, mas Deus pode, hoje, agora, renovar você, criar uma nova perspectiva. Você precisa de uma nova perspectiva. E não deixe nem a música, nem você, ninguém dizer que você não pode, que você não é capaz. Se Deus capacitar, você vai conseguir, você vai fazer, você vai realizar. Não deixe o diabo acusar você, dos seus defeitos, das suas falhas. Você diz, fui mesmo, mas não sou mais. Você está repreendido no poder que é o nome de Jesus. Fecha o bico. É verdade. Não deixar que ninguém venda suas palavras do inferno. Matar os seus sonhos. Não deixe ninguém matar os seus sonhos. Se os sonhos são de Deus, se a vontade de Deus para a sua vida vai se realizar, vai se realizar. Ninguém vai impedir o agir e o operar de Deus. Você não vai conseguir, mas se Deus falou, está falado, é a casa encerrada, é assunto acabado e pronto. Nem fico conversando muito, nem divulgando muito, porque tem muito invejoso. E invejoso. Quer furar seu olho. Cuidado. Quer furar o olho, cuidado. Guarda no coração como Maria. Guarda a palavra de Deus no teu coração. E se alimenta da palavra de Deus. Todas as vezes que você se encontrar entristecida, fraca, alegre, radiante, feliz, você diz, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sirvo a um Deus que tudo vê e que tudo pode. Creia nesse Deus que opera maravilhoso. Aleluia. Vamos orar. Seu Deus e nosso Pai, nesta noite, ó Pai, nós queremos agradecer a Ti, porque Tu és um Deus poderoso. Oh, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos, visita cada mulher aqui representada através dessas mulheres. Visita a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Tu sabes, ó Deus, o que cada uma tem passado, o que cada uma tem enfrentado, as lutas nas suas famílias, nos seus lares, as adversidades, as circunstâncias, ó Deus, que negam, ó Deus amado, que fazem desacreditar que tudo é possível aos teus olhos, ao teu poder. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus, visita cada casa, vai libertando. Ó Deus, libertando as famílias escravizadas pelo pecado. Ó Deus, as famílias escravizadas, dominadas. Ó Deus amado, por tantas coisas que não glorificam o teu nome. Pai, colocamos nesta hora todas essas mulheres na tua presença e pedimos ao Deus que sonda o coração, como sondou o coração de Abel, o coração de Caim. Deus, sonda os nossos corações nesta hora. Perdoa, ó Deus, a má vontade, a intenção que não glorifica o teu nome. Ó Deus amado, que no nome de Jesus haja uma purificação, uma santificação na nossa mente.
no nosso coração, nos nossos desejos, na nossa vontade. Que o Espírito Santo que está neste lugar opere nas nossas vidas. Pai, nós viemos aqui ouvir a Ti. Nós viemos aqui, ó Deus, para que a nossa fé, ó Deus, seja de fato fortalecida com os testemunhos, com as palavras. Nós viemos aqui, Senhor, para crescermos na Tua graça, no Teu conhecimento. Além disso, nós viemos aqui testemunhar do Teu poder, glorificar a Ti e adorar. Dizer que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena, Deus, muito obrigado. Porque os Teus olhos repousam neste lugar. Oh, glória, pede. O que quer que eu te faça? Pede nessa hora, mulher. Pede ao Senhor o que tu quer que Ele faça por ti, pela tua casa, mulher. Pede ao Senhor aquilo que tu não consegue nem abrir a boca. Pede que Ele sonda a tua mente. Pede ao Senhor e Ele vai te responder conforme a sua vontade. Deus, nós te pedimos pelos maridos, pelos nossos maridos. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus por todos aqueles maridos que não são cristãos. Senhor, converte. Liberta aqueles que já andaram na tua casa e hoje estão longe. Liberta aqueles que estão escravos do pecado. Aqueles que têm sido usados pelo inimigo para afrontar a família, a casa, a esposa. Deus, converte os homens. Converte, Senhor Deus, em nome de Jesus. Os filhos, ó Deus, que andam longe do propósito, que andam longe da tua presença, que não mais, ó Deus, seguem o caminho do Senhor, que tem prazer na prática do pecado. Visita as famílias, salva as nossas famílias, liberta as nossas famílias. Deus, Tu és a arca da salvação, Jesus. Tu és a arca da salvação. Tu és a arca da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, os ministérios, os dons, os talentos enterrados. Quantas mulheres desestimuladas, entristecidas, cabisbaixas, ó Deus, pela acusação do pecado, pela prática, Senhor, do pecado. Mas nesta noite nós te pedimos, Deus, liberta para a glória do Teu nome. Liberta-nos, porque Tu és o Deus que liberta. Senhor, Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que abre porta. Abre porta para as mulheres que estão desempregadas. Senhor, abre porta para aquelas que têm desejo de trabalhar, Senhor, e as portas estão fechadas. Se essas portas glorificam o Teu nome, que o Senhor possa abrir, Pai. Mas se aquelas portas, ó Deus, que vão afastá-las da Tua presença, e o Senhor mesmo feche, Senhor. Não deixe que nenhuma mulher se perca, mas que todos busquem no Senhor a força, a graça, ó Deus, para suportar os desafios da vida. Deus, colocamos diante do Senhor aquelas que estão aqui e que ainda não conhecem como Senhor e Salvador. Deus, no poder que há no nome de Jesus, se existem mulheres que ainda não têm um relacionamento íntimo, profundo contigo, que Tu possas alcançar, operar a salvação, libertar, no poder que há no nome de Jesus. Nós te pedimos, enxuga as lágrimas das que choram, daquelas, Pai, que têm se prostrado diante do Senhor, que têm chorado, ó Deus, que têm lamentado. Deus, em nome de Jesus, visita essas mulheres, ó Deus amado. Visita aquelas que estão, Senhor, passando pelo processo depressivo. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aquelas que têm sofrido demasiadamente com ansiedade. Deus, em nome de Jesus, visita aquelas que estão enfermas, seja o problema que for. Tu és poderoso para curar, Tu és poderoso para restaurar, Tu és poderoso para fazer o impossível acontecer. Tu és poderoso para operar o extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Colocamos diante de Ti esses jovens que estão aqui. Senhor, abençoa. Que elas possam, Senhor Deus amado, casar no Senhor. Que Tu possas dar homens fiéis a Ti, Pai, para Tuas servos. Em nome de Jesus, que os rapazes do mundo não sejam atrativos para os olhos da princesa. E nem aqueles, ó Deus, que se dizem crentes, que estão dentro das igrejas. Ó Deus, engane, Senhor. E possa, Senhor Deus, atrapalhar a vida das princesas. Nós oramos diante do Senhor, todas essas moças. Ó Deus, as filhas, os filhos dos Teus filhos, nesta hora. Em nome de Jesus, Pai. E as bocas se abram para glorificar o Teu nome. Aonde formos, que possamos ser uma testemunha viva do Teu poder. Contar as maravilhas. Parar de reclamar, de murmurar, de mentir. Ó Deus amado, de enganar. E possamos, ó Deus, abrir a nossa boca para testemunhar do Evangelho. Grande apoio das bênçãos do Senhor.
Senhor. Obrigado, Senhor, por esse evento. Obrigado, porque temos, ó Deus, sim, bênçãos para contar. Temos, porque nós somos testemunhas vivas do poder de Deus que opera nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta noite. Assim nós te pedimos. Continua falando no nosso coração. Em nome de Jesus, usando todos os atos dessas reuniões. Que no nome de Jesus tu possa usar a Silvana ainda nessa noite para falar conosco, Senhor. No nome de Jesus, que tu uses também a vigília, os servos. Ó Deus, e que na tua graça todos sejam envolvidos, ó Deus. Que haja um mover do Espírito